Tudo bem? Essa é a aula 7 do curso online Como Investir em Small Caps. Vamos lá? Bom, vamos falar nessa aula sobre análise e seleção por indicador. Empresas pequenas podem ser gigantes, tá? E uma das formas de você identificar que empresas pequenas que são essas gigantes é você olhar para os indicadores. Os indicadores podem te dizer muito a respeito do negócio de uma empresa. Então, vamos iniciar nessa aula todo esse processo de análise por indicador. Então, análise por indicadores, aqui o foco é sempre o longo prazo. Existem várias formas de você investir numa empresa e também em small caps. Então, uma dessas formas é a análise de indicadores com foco no longo prazo. A forma de você olhar a empresa por indicadores, você está selecionando apenas empresas que tenham um grande histórico de indicadores positivos. Tá? Então, invariavelmente, as empresas que estão em setores cíclicos vão acabar saindo da sua análise. E também aquelas empresas que estão no processo de dificuldade, ou seja, que estão agora tendo prejuízo, mas que podem, de repente, reverter esse prejuízo e podem começar a ter lucro, que seria aí o turnaround. Tá? Então, essas empresas acabam ficando de fora desse processo de seleção. Então, quando você escolhe empresas por indicadores, a gente vai acabar olhando aquelas empresas que têm um histórico muito bom de indicadores, que têm uma performance histórica muito boa. Geralmente, essas empresas continuam tendo esses bons resultados no futuro. O primeiro método que eu vou abordar vai ser o checklist com indicadores. É o método básico inicial, onde você faz a primeira filtragem dos indicadores. Tá? Então, como está escrito aí, é uma filtragem inicial para iniciar a análise com uma amostra um pouco menor. Tá? Você não vai pegar 400 empresas e vai sair olhando uma por uma. Então, você vai fazer ali um primeiro filtro, uma primeira peneira mais grossa para poder selecionar algumas empresas. Tá? Então, quando você faz análise por indicadores, vou dar um exemplo aqui, nesse esqueminha aqui que eu desenhei. Olha só. Imagine que aqui você tem todas as empresas da Bolsa Brasileira. Vou pegar aqui minha caneta, tá? Para te ajudar a visualizar. Então, você tem aqui todas as empresas, todas as 400 empresas da Bolsa Brasileira estão aqui. Então, essas empresas aqui que estão em verdinho são as empresas boas. É essa aqui que você quer, tá? Essa aqui que é o seu alvo. Você quer descobrir essas empresas em verde. Lógico que elas não vão estar destacadas em verde, né? Eu estou botando aqui para você ver. E você quer evitar essas empresas aqui, ó, que são vermelhas. Isso aqui você está fora delas, porque elas têm problemas, né? As amarelas também você não vai querer, porque elas não têm tantos problemas, mas elas têm alguns problemas, têm alguns riscos que podem te prejudicar. Então, a ideia da seleção é você focar nas verdinhas, tá? Naquelas que são boas. Então, esse checklist ele vai te ajudar a fazer o quê? Uma primeira filtragem. Elas vão entrar nesse filtro aqui, tá? E grande parte das empresas ruins já vão ficar nesse primeiro filtro. Então, quando você passa pelo primeiro filtro, você vê o seguinte, que a proporção de empresas verdes aumentou bastante. Você ainda tem aqui algumas vermelhas, tá vendo? Olha só. Lógico, o filtro por indicadores ele é capaz de te ajudar, mas nem sempre todas as empresas ruins vão ser eliminadas. Tá? Então, depois do checklist, você tem um segundo ponto, um segundo passo, que é uma análise mais aprofundada, usando também indicadores. Aí você vai ver o histórico, você vai ver... Isso tudo a gente vai falar durante o curso, tá? Pode ficar tranquilo. Então, você vai passar essas empresas novamente por esse filtro, né? Você vê que já é um filtro mais menor, né? Um filtro mais restrito e menos empresas vão passar. Aí sim você vai ter uma amostra mais depurada, tá bom? De empresas. Mas, invariavelmente, também vai passar sempre uma amarelinha, uma empresa que vai ter algum detalhe, tá? Vai passar por aqui, e vai passar alguma empresa vermelha também. Tudo bem? Então, esse método ele te ajuda bastante a você selecionar uma amostra. Olha só, você vê que você tem a amostra aqui, onde você tem grande parte da sua amostra são empresas boas. Se você pegar essa mesma amostra aqui, uma amostra aleatória aqui atrás, de 6 empresas, né, existiria grande chance de você ter 2 verdes, 2 vermelhas e 2 amarelas. Aqui não, aqui você tem muito mais empresas verdes, entendeu? Então, a sua amostra ela já fica muito melhor, de muito mais qualidade. Aqui vão ser as empresas que você vai analisar para a compra, efetivamente, tá bom?
Mas vamos voltar aqui um pouco, que a gente quer falar do checklist, esse primeiro filtro. Tá? Então, o nosso foco da aula de hoje vai ser falar do checklist, esse primeiro filtro, que é muito importante. Que parâmetros que a gente vai usar, né? Que indicadores que vão ser utilizados, qual o nível do indicador, tudo bem? Porque a nossa ideia é o seguinte, é deixar passar as verdinhas, não é isso? Deixar passar essas carinhas aqui verdes e cortar quem tiver algum tipo de problema, como as amarelas e as vermelhas. Então, a mão, a hora de você regular os indicadores é muito importante, para você poder deixar passar as empresas boas e cortar as ruins. Então, sobre checklist por indicadores, o filtro por indicadores vai te gerar empresas com bons indicadores, não necessariamente bons fundamentos. Isso eu falo sempre, né? A análise por indicadores, ela ajuda muito, mas ela não é 100% eficaz. Tá? Por quê? Porque os indicadores, você está olhando essa parte aqui, ó, do iceberg. Eu não vou cansar de falar isso, é muito importante entender isso. Tá? Os fundamentos da empresa são muito maiores, são muito mais complexos do que você pode olhar apenas pelos indicadores. Tá? Estão abaixo da linha d'água, estão invisíveis ao seu olho. Você vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que aprender sobre a empresa. Mas os indicadores te ajudam, sim, a entender um pouco os fundamentos. Tá? Então, você, quando olha a ponta do iceberg, você consegue entender o seguinte, poxa, eu acho que esse iceberg é grande, né? Porque se aqui em cima eu sei que abaixo do iceberg, abaixo da linha d'água, tem 9 décimos, 90% estão abaixo da linha d'água, então se o iceberg aqui em cima é grandão, eu sei que abaixo da linha d'água tem muita coisa, né? Então você consegue, analisando indicadores, já entender muito sobre os fundamentos da empresa. Tudo bem? Então, a análise por indicadores é muito útil, tá? Segundo ponto. Então, como eu disse, né, ele não necessariamente vai indicar somente empresas de 100%. Então, te dá uma pureza de 80% a 90% na seleção. Tá bom? Aqui o checklist. Tá? No checklist você já tem de 80% a 90% de empresas boas. Ou seja, podem também entrar em empresas ruins. Como a gente viu lá, aquela empresa vermelhinha que entrou. Tá? Isso faz parte do processo. Empresas boas também são eliminadas. Tem esse ponto também. Durante todo o processo lá de análise, você vai acabar eliminando alguma empresa boa, que de repente está passando por um momento não tão bom, teve um resultado não recorrente. Não que ela teve prejuízo, mas de repente o lucro dela ficou um pouco menor, aí a margem líquida já vai ficar menor, a rentabilidade vai ficar menor, ela vai acabar sendo cortada do checklist. Tá? Então, o checklist tem que ser um processo que você faça permanentemente. Não é só fazer uma vez e acabou, porque os indicadores vão mudando também com o tempo. Entenderam? Então, antes de continuar, é muito importante que você assista essas 5 aulas que eu botei lá no site do curso, que é do mini curso de análise de balanços e demonstrativos financeiros. É importante entender um pouco mais sobre o balanço patrimonial, sobre demonstrativo de resultado do exercício, sobre fluxo de caixa. A gente vai usar indicadores que derivam desses demonstrativos. Então, vamos lá, finalmente, ao checklist por indicadores? Vamos nessa. Indicadores eliminatórios. São os indicadores que eu uso para dar aquela primeira limpada na carteira. Então, você chega ali com 400 e poucas empresas, você passa por esses indicadores, você já dá uma boa limpada, já fica muito mais fácil você continuar a análise. Tá? Primeiro indicador que eu corto logo de cara, que eu detesto empresas que tenham, é patrimônio líquido negativo. Tá? Patrimônio líquido negativo, você tem que ficar longe dessas empresas. Tudo bem? Uma situação crítica é essa aqui, ó, onde você tem essa situação, onde o ativo é 80, por exemplo, e o passivo é maior do que o ativo. Ou seja, a empresa tem dívidas, geralmente são dívidas, né? São muito grandes, dívidas e obrigações que são maiores do que os ativos. Então, para equilibrar essa conta aqui, o que acontece? O PL fica negativo. Então, nesse caso aqui, o PL é menos 20, tá? Para poder equilibrar esse lado aqui, o lado do passivo tem que ser sempre igual ao lado do ativo. Então, tem que ter uma igualdade desses dois lados. Tá? Então, se você tem 100 de passivo e 80 de ativo, o PL vai ter que ser negativo em 20, para poder equilibrar a balança. Por isso que chama de balanço patrimonial. Você tem uma noção de balanço.
né, de igualdade. Então, quando o PL é negativo, o que quer dizer? Que mesmo que a empresa venda todo o ativo que ela possui, todos os ativos, ela vai vender imóveis, vai vender máquinas, vai vender tudo, carros, e vai juntar, de repente, 80 milhões, mesmo assim ela não tem os 100 milhões que ela está devendo, que ela tem de obrigação. Né? Entendeu como é que é uma situação muito ruim? Então, o PL negativo é uma situação onde a empresa está quase falindo. Tá? Então, o PL negativo é para você sair fora. O caso da Oi. Né? Então, a Oi tem aqui, você presta atenção, olha aqui o patrimônio líquido da Oi. Né? Menos 13 milhões. 13 bilhões, na verdade. Então, ela tem um ativo de 68, um passivo de 82 e o PL dela é menos 51, menos 13,51. Tá? Então, uma situação muito ruim a da Oi nesse momento aqui, tá? Em 31 de dezembro de 2017. Tá bom? Então, estamos fora de empresas com PL negativo, como, por exemplo, aqui a Forja Taurus. Olha só o PL negativo dela. E, além disso, tem um histórico, né, de decrescimento do PL, que é pior ainda. Tá? Mas aqui no checklist a gente só vai ver o seguinte: está negativo aqui no trimestre? Tá, então está fora. Tá bom? Então, PL é negativo, vamos eliminar. Ah, mas Vicente, mas olha só como é que a empresa cresceu bastante aqui em outubro de 2018 por conta aí da especulação com a vitória do Bolsonaro. É uma empresa que produz armas, né? Então o pessoal acha que vai voltar a legalização das armas, ela vai ganhar muito dinheiro com isso. Gente, mas aí não dá para saber. Né? Isso aqui é uma coisa totalmente especulativa, tá? Então não dá para saber se vai voltar, a lei dos armamentos vai cair ou nada disso. Ou seja, questões especulativas você não tem como olhar em indicadores, tá? Isso aqui é pura especulação, tá bom? Então esqueçam, quando você faz uma análise por indicadores, é uma análise baseada em dados passados, em histórico, em resultado, em desempenho, tá? Não tem especulação, não tem nada disso. Outros indicadores eliminatórios que eu vou colocar, que a gente já até usou, né? A gente vai querer liquidez acima de 2 mil, 20 mil, tá? Se tiver uma liquidez menor, vai sair fora. E empresas com lucro no momento. Então, quero PL positivo. Então, temos aqui mais dois critérios eliminatórios. A liquidez acima de 20 mil, tá? Se for abaixo disso, eu vou tirar a empresa. Eu quero empresas no momento que tenham PL positivo. Eu quero empresas com lucro. Tá? Tudo bem? Agora vamos ver os indicadores qualitativos. Vamos ver indicadores de rentabilidade, indicador de lucratividade, de dívida, de remuneração e de preço. Tá? Então, são 5 tipos de indicadores. Primeiro, vamos ver o de rentabilidade. Eu vou usar o ROIC, ou ROIC, dependendo da forma que você fala. O ROIC significa Return on Invested Capital, ou retorno sobre o capital investido, tá em português. Ele mede a rentabilidade do capital investido na empresa. É simples assim. É o capital dos sócios mais empréstimos obtidos com terceiros. Então, essa é a definição do ROIC. Tá? Então, o ROIC é o retorno sobre o capital investido. Esse NOPAT aqui é o símbolo para lucro operacional líquido, vou chamar de LOL, tá? Lucro operacional líquido. Então, NOPAT é um indicador financeiro que representa o lucro operacional líquido de um negócio. A sigla corresponde a Net Operating Profit After Taxes. Tá? Então, é aqui uma sigla para, em inglês, então, no geral, a gente vai usar aqui lucro operacional líquido. Tudo bem? Você não precisa se preocupar em decorar esses nomes, não precisa se preocupar em calcular o ROIC, tá bom? Porque ele já vem calculado. Então, não se preocupe com isso. Ele já vem calculado no Fundamentos. Lá no meu site, vicenteguimarães.com, você encontra esse indicador calculado, no Comparandos. Todos os sites já têm, todos os sites de indicadores têm ele já bem calculado. Então, não precisa se preocupar. É só você saber o que significa. Tá? Ele está te mostrando o seguinte. Em suma, ele mostra o seguinte. Quanto capital que eu coloquei na empresa? Quanto capital estou recebendo de volta, né, em lucro? É isso que ele está te mostrando, a rentabilidade do capital. É por isso que ele é um indicador muito importante. Então, o capital investido, como eu falei, considera o capital do acionista, que é o PL, mais o capital investido por terceiros, que aí são os empréstimos,
as debêntures, né, os CDBs que a empresa emite, tudo isso que você considera como uma forma de você se financiar no mercado de capitais. Então, você tem essa estrutura aqui de ativo, passivo e patrimônio líquido, do balanço patrimonial. Viu como é que a gente vai usar toda hora, né, os conceitos dos principais demonstrativos da empresa. Você tem aqui, olha só, no patrimônio líquido, capital próprio, tá? Patrimônio líquido, capital próprio. E no passivo você vai ter os empréstimos e financiamentos de curto prazo, que estão aqui, e empréstimos e financiamentos de longo prazo, que estão aqui, tá? Então você vai somar isso aqui tudo, vai dar o capital investido. Empréstimos e financiamentos de curto prazo, que está no passivo circulante, empréstimos e financiamentos de longo prazo, que está no passivo não circulante, e o patrimônio líquido. Vai somar isso aqui tudo, vai dar aí o famoso capital investido na empresa. Por que eu uso o ROIC e não o ROI? Né? Vou explicar também. O ROI é o retorno sobre capital do acionista, tá? Somente do acionista, somente sobre PL. O ROIC é o retorno sobre capital total investido. Então você já tem uma visão mais abrangente. A fórmula do ROI é essa aqui, ó, lucro líquido dividido pelo PL, que é o patrimônio líquido. É uma fórmula muito mais simples também, né? A vantagem do ROI seria basicamente essa. A vantagem do ROI é um pouco mais chata. Tem aqui o lucro operacional líquido, que é o NOPAT. Aí você tem que pegar o PL mais empréstimo. Então é um pouco mais complicado até de entender, tá? Mas em geral o ROI é mais eficiente. Então, o ROI é um indicador tão poderoso ou mais poderoso que o ROI, porque considera todo o capital investido na empresa, isso que eu acho legal. Então, o ROI alto, ele implica sempre em ROI alto. Isso é muito importante, tá? O ROI alto sempre vai implicar no ROI alto. O inverso nem sempre é verdade. Isso é muito importante. Às vezes, a empresa tem um ROI alto, o ROI muito alto, mas o ROI é pequenininho, tá? Então tem que ficar atento a isso. É por isso que eu gosto bastante de usar o ROIC. Uma coisa importante é o seguinte: o ROIC não é usado na avaliação de bancos, tá bom? Para bancos vamos usar o ROI. Por quê? Porque o resultado financeiro não é considerado quando você faz a mensuração do lucro operacional líquido, que é o NOPAT. Então, o LOL dos bancos é zero. Tá? Uma vez que o resultado financeiro é o único resultado do banco. O banco ele empresta dinheiro e obtém resultado financeiro sobre esse empréstimo, certo? São juros. Então, o resultado financeiro é o principal resultado dos bancos. Então, não faz sentido usar esse indicador para bancos. Tá? Nas seguradoras, é o mesmo critério. Tá? Nas seguradoras, o resultado financeiro também é grande parte do resultado. Então, nas seguradoras também você pode usar o ROI em vez do ROIC. Tá bom? Então, no ROIC, no nosso checklist, vamos usar como parâmetro, tá? 15%. Então, eu quero empresas com ROIC acima de 15%, tá bom? As empresas que tiverem ROIC abaixo de 15% vão ser eliminadas. Tudo bem? Então, anota aí o 15% que a gente vai usar como base no nosso checklist. A aula continua. Obrigado e até a próxima. Dúvidas e comentários, por favor, use aí a área de comentários do vídeo. Um abraço, tchau, tchau.